Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa segunda webconferência, ou considerações, crimes contra a incolumidade pública. Nós já gravamos, o capítulo 1 sobre esse tema e vamos então tratar hoje do capítulo 2, que é capítulo, referente crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transportes e também de outros serviços públicos. Esse capítulo 2 que abrange os artigos 260 até o artigo então 266. Bom, então, dos crimes contra perigo comum, já foi comentado, 250 a 259, e agora então o capítulo 2, crimes contra a segurança dos meios de transporte e comunicação. Depois, posteriormente, será gravado então uma nova VEB, dos crimes contra a saúde pública, ok? Bom, tratar desses crimes, nós temos então, envolve desde o artigo 260, perigo de desastre ferroviário, atentado, contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, atentado contra a segurança de outro meio de transporte público, Também 263, forma qualificada, 264, arremesso de projétil, 265, atentado contra a segurança de serviço e utilidade pública e, finalmente, o 266, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Dando início, então, nós temos, dentro do artigo 260 e 266, temos lá transporte coletivo, que envolve interromper ou perturbar transporte coletivo, ou até mesmo arremessar projétil. Quanto a interromper ou perturbar transporte coletivo, nós vamos encontrar, então, serviço de estrada de ferro, trens, bondes, por trilhos ou cabos aéreos, no artigo 260, perturbar ou interromper serviço de embarcação e de aeronave, artigo 261, ou perturbar, ou interromper outro serviço de transporte, embarcação lacustre, ônibus, táxi, que é o artigo 262. A esses artigos, 260, 261, 262, a esses três artigos aplica-se então o disposto, no artigo 258, conforme prevê o próprio artigo 263. Na sequência referente ainda ao transporte coletivo, nós vamos encontrar o arremesso de projétil, que é o artigo 264. Na sequência, vamos ter perturbar, então, a segurança ou funcionamento de serviço e utilidade pública, artigo 265, e, finalmente, então, interromper ou perturbar serviço telefônico, telemático, informático, que é o artigo 266. Então, esta é a visão geral do capítulo 2. Indo, então, ao artigo 260, nós temos no artigo 260, ele possui o caput, depois o parágrafo 1º, 2º e 3º. O caput, então, trata-se de um crime de perigo concreto, que é impedir ou perturbar, serviço de estrada de ferro. Bom, quais são as condutas, para impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro? Nós temos ali inciso 1, destruindo, danificando, desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, os trilhos, dormentes, material rodante, os bondes, os vagões, ou de tração, as locomotivas, obra de arte, ou seja, as pontes, os túneis, ou instalações, referentes, a cabines de controle, instalações, estruturas físicas destinadas ao transporte, à estrada de ferro. Colocando obstáculo na linha, transmitindo falso aviso acerca do movimento do veículo ou interrompendo a embaração do funcionamento telegráfico, telefone ou de radiotelegrafia. Claro, esse funcionamento telegráfico, telefone ou radiotelegrafia é referente a serviço de estrada de ferro. Praticando outro ato que possa resultar desastre, como por exemplo, colocando árvores sobre os trilhos, ou fazendo buracos sobre os trilhos, ou arrancando dormentes trilhos. Então o inciso 4 ele abrange, numa interpretação analógica, qualquer outra forma que venha a impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. É claro que nesse caso também inclui-se o metrô, não só a estrada de ferro, como nós conhecemos, como também metrô. Na sequência, nós temos o parágrafo 1º, se desta conduta, dessa conduta de impedir, se desta conduta de perturbar, houver desastre, aí a pena de reclusão de 4 a 12 anos e multa. Bom, o parágrafo 1º aqui, neste caso, é um crime pré-ter doloso,
préter doloso, porque nós estamos falando de crimes contra a incolumidade pública alheia. O artigo 260 caput é um crime de perigo em concreto. Para a existência do crime do artigo 260, há necessidade de efetivamente ocorrer o perigo. Por isso que tem 260. Agora, deste perigo concreto, se resultar desastre, então nós estamos dentro do parágrafo 1º, cuja pena passa a ser de 4 a 12 anos. Enquanto simplesmente, né, trazer o perigo de forma concreta, que é o caput 260, a pena é de 2 a 5. Agora, se daquela conduta em que interrompeu, se daquela conduta em que atrapalhou, perturbou o serviço de estrada de ferro, houver o desastre, então a reclusão de 4 a 12 anos e multa. No parágrafo 2º, na modalidade de culposa, né, ocorrendo o desastre, então se de forma culposa, né, de repente esqueceram, né, árvores em cima dos trilhos, de repente foi esquecido apertar parafusos dos dormentes, né, então de forma culposa. Se houver desastre, né, desta conduta culposa, aí detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º, para os efeitos deste artigo, entende-se, né, por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circule veículos de tração mecânica em trilhos ou cabo aéreo. Então, neste caso aqui, é uma chamada interpretação autêntica, né, quando o próprio legislador dá o conceito. O que é via, né, o que é estrada de ferro? Via estrada de ferro, então, a conceituação legal está dentro do parágrafo 3º. Bom, em análise, então, 260, nós vamos ter no caput um chamado crime meio, que é interromper, perturbar, né? É claro que se disto decorrer um desastre, teremos um crime fim, artigo 260, parágrafo 1º, uma modalidade culposa, 260, parágrafo 2º, e uma interpretação autêntica, 260, parágrafo 3º. Então, apenas é uma classificação, né, para efeitos didáticos, né, em que temos um chamado crime meio, 260 caput, crime fim, 260 parágrafo 1º, a modalidade culposa e uma interpretação autêntica. Quanto ao crime meio, nós já até fizemos alguns comentários, né, é um perigo de desastre, né, então é um crime contra a incolumidade pública, mas o 260 é um crime de perigo em concreto, perigo de desastre. Então o caput trata de um crime em dois tempos. Há uma conduta meio que consiste em praticar, né, qualquer ato que possa resultar desastre ferroviário, que estão nos incisos 1 a 4. E uma conduta fim, né, que se traduz em impedir, obstar ou perturbar, atrapalhar serviço de estrada de ferro. Exemplos, então nós temos linha férrea, dormentes, trilhos, né, o leito próprio, né, o caminho, né, material rodante, os vagões, os truques, a tração, locomotivas, carros motores, obras de arte, pontes, instalações, né, cabines de bloqueio, chaves de desvio, aparelhos de sinalização, né, no caso, colocando obstáculo na linha como um tronco de árvore, né, como já foi comentado. Já o artigo 261, né, também é transporte coletivo, né, mas o 261 é expor a perigo em embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. A pena aqui é a reclusão de 2 a 5 anos, né? Sinistro em transporte marítimo, fluvial, aéreo, temos o parágrafo 1º, se do fato, né, resulta naufrágio, submersão ou encalhe da embarcação ou a queda ou destruição de aeronave, pena reclusão de 4 a 12 anos. Então, assim, o 261 caput também é um crime de perigo em concreto, né? Nesse caso é expor a perigo, né, a embarcação ou aeronave, né? Então, nesse caso, próprio ou alheia. Né? Já no parágrafo 1º, né, se efetivamente, né, dessa exposição a perigo houver, né, o naufrágio, ou seja, a perda da embarcação, a submersão, ou seja, o afundamento da embarcação, ou encalhe, né, ou seja, ela fica parada no leito do rio ou no leito do mar, né, no leito do mar não tem, mas fica parada, encalhada no mar, né, ou a queda da aeronave, simples queda da aeronave, então a reclusão de 4 a 12 anos. A prática do crime com fim de lucro, parágrafo 2º, né, aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica, né, qualquer tipo de vantagem. Já a modalidade culposa, né, se ocorre sinistro, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Então aqui, se o 260 trata de estrada de ferro, que inclui inclusive metrô, que inclui inclusive bonde, porque são cabos aéreos também, né? Aqueles, por exemplo, os bondes lá de Pão de Açúcar, né? Mas nós temos aqui já embarcação ou aeronave.
Bom, algumas considerações, né? Então, o tipo pune a conduta de colocar em situação de risco, perigo concreto, embarcação, veículo que flutua ou aeronave que voa, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. O tipo não se refere à navegação lacustre em lagos, que é protegida então pelo artigo 262, que é o próximo artigo. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo, 261, parágrafo 1º. A pena é majorada, né, se resultar naufrágio, perda do navio, submersão, afundamento ou encalhe, né, obstrução de flutuação, de embarcação ou a própria queda ou destruição de aeronave. É a hipótese, novamente, né, de préter dolo, que é dolo de causar perigo e culpa na consequência do desastre. A prática do crime com fim de lucro, já foi comentado também. Também se aplica a multa se o crime é praticado para obter vantagem, qualquer vantagem econômica, né, para si ou para outra. Nós temos aqui modalidade culposa, né? A modalidade culposa é atípica, exceto se ocorrer ou resultar sinistro, desastre. Né? Para a Hungria e Paulo José da Costa, o evento sinistro é uma condição objetiva de punibilidade, né? Ou seja, um fato exterior ao crime que condiciona a imposição da pena. Então, eu só vou falar em crime culposo se houver sinistro, tá? Outro detalhe também é a competência, né? Aqui nesses casos da aeronave e embarcações, a competência aqui é da Justiça Federal, ok? A não ser que seja uma embarcação pequena, aí passa a ser estadual. Também cabe ressaltar, no caso lá do artigo 260, que trata de estrada de ferro, também entende-se que a competência é da Justiça Estadual. Então, lá no artigo 260, a competência da Justiça Estadual. Aqui no artigo 261, que trata de embarcações ou aeronaves, a Justiça é federal. A não ser que seja uma embarcação de pequeno porte, aí sim passa a ser competência da Justiça Estadual. Nós temos aqui então depois atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Então aqui eu tenho o artigo 262, né? Expor a perigo outro meio de transporte público, impedindo-lhe ou dificultando-lhe o funcionamento. Detenção de 1 a 2 anos. Aqui são outros meios de transporte. Então, se o 260 fala em estrada de ferro, metrô, né? O 261 trata de embarcação, aeronave, o 262, né, que se entende aqui que vem a transportar pessoas, né, ou coisas, objetos, tá? Se o fato resulta desastre, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, também neste caso é um crime préter-doloso, e no caso de culpa, se ocorrer desastre, né, detenção de 3 meses a 1 ano. Então aqui o código, neste caso, né, do artigo 262, protege qualquer outro meio de transporte. Embarcação lacustre, né, ou seja, embarcação em lagos, nós temos ônibus, temos lotação, o táxi, né, desde que destinados ao transporte coletivo, né. Bom, transporte coletivo, então, aqui pode envolver trens, bondes, né, por trilhos em cabe aéreos, que está lá no artigo 260. Já 261, embarcação aeronave, e outro meio de transporte, então, lacustre, ônibus, o táxi. Então, essa, né, é a configuração desses artigos. É claro que lá no caso, né, do trem, bonde, né, nós temos então aquelas condutas previstas lá no artigo 260, né, já a embarcação aeronave é qualquer uma conduta que venha a expor a perigo, e também aqui é qualquer outra conduta, né, no caso de transporte coletivo, né, lacustre, ônibus ou táxi, que venha a atrapalhar. No caso de embarcação aeronave, né, por exemplo, né, colocar, né, um número excessivo de pessoas numa embarcação. Né, exemplo de que pode ocorrer, né? Então é claro que se colocar um número excessivo de pessoas numa embarcação, né, neste caso, pode haver um desastre. Então configura lá o artigo 261, né? Ou em outro exemplo, né, o sujeito resolve entrar numa pista de pouso, né, colocando em risco as aeronaves. Não só a vida dele fica em perigo, mas é uma pessoa que invade, né, a pista de pouso de aeronaves, além de colocar em perigo a vida dele, também coloca em perigo as pessoas, né, o transporte aéreo. Então seria lá no artigo 261. Já aqui no 262, exemplos, né, do artigo 262, nós temos ali, por exemplo, quebrar placas de trânsito e, em decorrência disso, coloca em perigo, né, o transporte de ônibus, ou queimar, estragar semáforos e, em decorrência disso, venha colocar em perigo o transporte de ônibus, táxis e assim por diante. Né? Então, são situações, efetivamente, em que há necessidade de perigo concreto para que ocorra, então, esses delitos. Tá?
Bom, atentado contra a segurança do meio de transporte, nós vamos encontrar nos artigos 260, 261 e 262, né, a modalidade dolosa, que exige o perigo concreto para a ocorrência do crime. Tá? Já nesses mesmos artigos, né, a modalidade culposa exige o desastre para a ocorrência do crime. Então vejam a diferença. Na modalidade dolosa, exige-se o perigo concreto para a ocorrência desses crimes. Já na modalidade culposa, exige-se o desastre para a ocorrência desses crimes, ok? Na sequência, nós temos então o artigo 263, né? Se de qualquer desses crimes, do artigo 260 e 262, no caso de desastre ou sinistro, né? Se resultar lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. Bom, 258 já é um conhecido nosso, né? Vamos ler ele novamente. Se do crime doloso do perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, a pena é em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Bom, o que quer dizer isso? Vamos analisar então a primeira parte do artigo 258. Né? Se resulta lesão grave, aumenta-se a pena da metade. Se resulta morte, aplica-se em dobro. Já a segunda parte, se resultar qualquer lesão, inclusive a leve, aumenta-se a pena da metade. E se resultar a morte, ou seja, na modalidade culposa, então aplica-se então as penas do homicídio culposo, aumentada de 1/3. Ok? Bom, temos então em seguida, né, arremesso de projétil, que é o próximo artigo, é o artigo 264, arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou ar. Nesse caso aqui, detenção de 1 a 6 meses, parágrafo único, né? Se do fato resulta lesão corporal, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, né? Faltou até uma parte de 264. Bom, na sequência temos ali a conduta, então, consiste em arremessar, lançar projétil. É corpo sólido, né, projetado no espaço com potencial para danificar coisa ou pessoa. Então, arremessar projétil tem que ser corpo sólido, né, que venha efetivamente, né, tenha potencialidade de dano, ok? Então, é por isso, né, que, por exemplo, não constitui o 264 jogar limão, jogar ovo, jogar tomate. Isto não constitui artigo 264, porque jogar limão, jogar ovo, jogar, né, serpentina, jogar perfume, né, contra um veículo em movimento, isto não causa, né, não, esses objetos não têm potencialidade de dano, não há potencialidade de dano, tá? Então, nesse caso, tem que lançar projétil, tem que ser corpo sólido, né? Jogado no espaço com potencialidade, né? Nós temos o que, por exemplo, né? Disparo de arma de fogo, estilingue, né? Ou qualquer objeto, uma pedra grande, né? Qualquer objeto que efetivamente venha a potencialidade, né, de danificar a coisa ou a pessoa. Mas tem que ser contra veículo em movimento, né? Não cabe veículo parado. Também tem que ser contra transporte público, ou seja, transporte coletivo, né? Transporta pessoas ou coisas. Tá? É um crime de perigo e consuma-se com o arremesso, mesmo que o projeto não atinja o alvo. Né? Neste caso, a doutrina não admite tentativa. É claro, fica difícil de falar em tentativa de arremesso. Ou você arremessa ou você não arremessa. Também inclui-se em arremessar projétil, né? Por exemplo, coisas líquidas. Por exemplo, uma substância líquida corrosiva. Né? Neste caso, também equipara-se a projétil. Tá ok? Temos então, na sequência, atentar contra a segurança, funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Né? Parágrafo único, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se o dano, né, ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Né? Então, aqui constitui danificar linhas de transmissão de energia elétrica, né? Pode ser linhas, né, gás, correio, saneamento, etc. Né? Também é um crime de perigo, também é um crime de perigo. Mas aqui, vejam só, é atentar contra a segurança e funcionamento de serviço de água. Então, é um conjunto indeterminado de pessoas. Então, o sujeito passivo aqui é uma coletividade.
né? Não é de forma específica, né? Atentar contra um serviço de água, luz, força ou calor de forma específica, né? Se for contra a pessoa certa e determinada, nós poderemos estar em outros crimes, por exemplo, o crime de dano, né? Ou até mesmo interrupção de serviço telefônico de pessoa determinada, que está lá no artigo 151, parágrafo 1º, inciso 3. Então, não se trata de pessoa certa determinada. O sujeito passivo aqui é uma coletividade. Então, é um prejuízo para um conjunto indeterminado de pessoas. Então, nesse caso, atentar contra a segurança, o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, né? Ou qualquer outra forma de utilidade pública, tá ok? Reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo único, então, aumenta a pena, né? De 1/3 até metade, se o dano ocorrer em virtude, né, de subtração de material essencial ao funcionamento do serviço. Então, aqui nós temos, né, neste caso, um aumento de pena. Na sequência, temos então interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiográfico ou telefônico, ou impedir ou dificultar o seu restabelecimento, né? Detenção de 1 a 3 anos e multa. Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta o restabelecimento. Aplica-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Então aqui consiste em interromper, né, perturbar, atrapalhar, né, serviço telegráfico, transmite, né, sinais por fio, ou radioelétrico sem fio, ou telefônico, né, transmite sons, ou impede ou dificulta o restabelecimento de serviço já interrompido. Aqui o artigo 266 também é a coletividade. Né? Não há que se falar em serviço a pessoas determinadas, pessoas certas, né? Neste caso telefônico, né? De telemático e assim por diante. Então, assim, tem como sujeito passivo a coletividade. Coletividade. Bom, nós temos em resumo, né? Então vamos encontrar neste capítulo temos crimes de perigo em concreto e crimes de perigo em abstrato. Crimes de perigo em concreto temos ali perigo de desastre ferroviário, atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, ou atentado contra o meio de transporte. Já crimes de perigo em abstrato tem arremesso de projétil, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e interrupção, perturbação de serviço telegráfico ou telefônico. Ok? E assim então nós terminamos, né, esta apresentação e eu, né, vejo vocês na próxima, que vamos tratar então do capítulo 3, ok? Muito obrigado e um abraço.